Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, antes de mais uma palavra para o senhor Presidente do Governo, para agradecer as suas palavras de estímulo, porque na verdade de lideranças aguçadas Vossa Excelência é especialista e, portanto, sublinho este agradecimento. O Governo surgiu neste debate sem surpresas, sem surpreender, sem novidades, sem respostas e com o discurso de sempre. Quer falar de tudo, menos da censura a que está sujeito. Passou o tempo a desviar atenções e a meter a cabeça na areia sobre o estado da região e da sua governação. Reparem só, senhores deputados, falámos do Governo Regional, dos problemas, dos factos que condicionam a vida dos cidadãos da Madeira, das políticas que falharam, das opções que falharam, e os senhores desviaram a discussão para o Governo da República. Os senhores deste Governo Regional sofrem do mesmo mal de outros governos que o antecederam. Atiram pedras aos outros, qualquer que eles sejam, para evitar discutirem os assuntos que afetam os madeirenses, mas que são da vossa responsabilidade. Na prática, os senhores são deputados da região e Governo da região, mas repugnam e afastam o debate sobre a Madeira. São deputados de um Parlamento que deve fiscalizar o Governo Regional, mas os senhores querem mesmo fiscalizar o Governo da República. Querem atirar para longe, para bem longe da esfera do vosso funcionamento e distante dos madeirenses, os estilhaços da enorme responsabilidade que trazem às costas. Há neste comportamento uma certa esquizofrenia, permitam-me dizer isto, praticam mesmo uma bipolaridade para não responderem olhos nos olhos aos problemas que afetam os madeirenses, problemas e obstáculos que os senhores criaram. E nesta altura é preciso sublinhar isto, a calamidade a que estamos sujeitos, as perturbações económicas e sociais não são da responsabilidade de António Costa, nem mesmo de Passos Coelho, nem de Guterres, nem sequer de Cavaco Silva. O estado da região é resultado das opções políticas de governantes do PSD Madeira, este e todos os outros que sentaram nestas cadeiras até hoje. Mas mais, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no seu normal funcionamento, convoca os deputados para uma censura ao Governo discutida na Assembleia Regional. Mas os senhores não querem saber da valorização deste órgão próprio da região e atiram para a Assembleia da República ou para outra galáxia qualquer, evitando a todo o custo serem atingidos pela incompetência que praticaram nos últimos anos. Mas pior ainda, abordámos as alterações de governo e comentamos que estas por si só já revelam um processo de autocensura praticado pelo vosso Executivo. Mas os senhores, mais uma vez, querem mudar de assunto. E o bom mesmo é falar do Partido Socialista, para sacudirem a água do capote e fugir à discussão que interessa. Querem, mas é escapar à discussão que os cidadãos da Madeira querem que façamos. Aliás, o vosso entusiasmo com esta moção de censura foi tentarem criar um debate sobre o Partido Socialista da Madeira. Na prática, concentraram-se no jogo rasteiro da baixa política. Viraram as costas aos compromissos estabelecidos com os madeirenses e entregaram-se nos braços do oportunismo político e da tática partidária. O que os senhores queriam era um arraial político onde sobressaíssem, os senhores queriam um arraial político onde sobressaíssem os acontecimentos partidários. Não contem comigo para isso. Terão de mim, até ao fim deste debate e da votação, a concentração que se exige a um político responsável. O meu foco é na mudança do ciclo político e no contributo para melhorar a vida dos madeirenses. Em cada casa na Madeira há um cidadão que espera de todos nós sentido de responsabilidade e capacidade para debater os nossos problemas. Os problemas dos cidadãos são os nossos problemas e encontrar soluções e caminhos para ultrapassar os constrangimentos é o nosso dever e a nossa missão. Mas, senhoras e senhores deputados, esta fuga atrevida e apressada do debate demonstra o desconforto e confirma, mais uma vez, a legitimidade desta censura. Este debate fica também marcado pela incapacidade de explicar tudo o que ficou por fazer. Fica marcado pela ausência de explicações ou, em alternativa, de desculpas, de argumentos que suportassem uma explicação aos madeirenses porque falharam, porque não honraram a palavra, ou mesmo porque prometeram e sabiam que não tinham intenção de cumprir. Na verdade, em grande parte da discussão, não foram capazes de refutar os factos. Falharam o cumprimento de 80% do vosso programa até hoje. Temos um governo encavalitado num monte de promessas, incapaz de as resolver. Esta é mesmo a marca do governo e é o corolário deste debate. Ao fim de 2 anos e meio, o governo não honrou os seus compromissos, não cumpriu as suas promessas, falhou no contrato que estabeleceu com os cidadãos.
Todo o debate confirmou esta tese e deu força a esta censura que será votada dentro de minutos. Sr. Presidente, ao longo do debate, ninguém, nem do Governo, nem da maioria parlamentar, explicou porque se alterou tão profundamente a orgânica do Governo, o que levou a incluir um Vice-Presidente com uma super-responsabilidade, incluindo a da governação do Governo. Faltou coordenação ao longo destes últimos anos? Sobre isso, era preciso uma explicação profunda e minimamente consistente, porque estamos a falar do topo de hierarquia e fica claro que há fragilidades de liderança e que o Presidente do Governo falhou a coordenação, por princípio e ainda por cima, a sua principal função. Apesar de horas de debate, o PSD e o Governo conseguiram fugir às respostas que se impunham sobre por que razões persistem as falhas no Sistema Regional de Saúde, porque hesitam na resolução dos constrangimentos dos portos da Madeira, porque resistem às reduções dos impostos, porque recusam pagar, por exemplo, o subsídio de insularidade. Há um manto negro estendido sobre todos estes assuntos e problemas. Ninguém quer assumir a responsabilidade. E os madeirenses estão, por isso, atirados à sua própria sorte. O PSD e o Governo ficaram ausentes do debate. Desviaram-se e recusaram enfrentar a realidade. E é também por isso, por falta de resposta, por falta de réplica, por falta de argumentos, que esta moção de censura assume ainda mais importância e relevância. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a mudança de ciclo político está à nossa porta. Não é uma vontade do PS, é um desejo da grande maioria do povo da Madeira, que não hesitamos, naturalmente, em dar voz. A necessidade do novo ciclo político é o corolário do falhanço da renovação do PSD. Não queremos mudar por ambição desmedida de poder. Estamos convictos que é preciso implementar novas políticas e mostrar que há um outro caminho, outras soluções que podem ser implementadas sem espartilhos, sem cumplicidades, mas sempre a pensar no bem-estar dos cidadãos. O PS tem um caminho diferente que corporiza esta ideia, onde o projeto político implica opções de ruptura. Defendemos um choque na economia, com intervenções significativas no ambiente empresarial, seja na carga fiscal, seja no combate aos custos de contexto, com a valorização da administração pública, mas também com a diversificação da economia. O ambiente empresarial não pode ser obra do acaso. Há obstáculos que devem ser removidos. A redução dos custos de transporte de mercadorias é decisiva para aumentar a competitividade das nossas empresas. Defendemos por isso que a região deve assumir esse papel com a garantia de uma redução urgente de pelo menos 50% o mais rápido possível. Mas há ainda a mobilidade aérea que, depois de uma cópia mal feita por este Governo Regional ao modelo dos Açores, deve ser reequacionada. Defendo por isso uma mudança onde as regiões devem definir o que querem e como querem implementar a mobilidade. No Estado deve ficar apenas o financiamento, conforme é constitucionalmente exigido, e nas regiões a implementação do modelo que melhor interessa aos cidadãos da Madeira. O caminho deve ser, em meu entender, o da regionalização total desta matéria, incluindo a linha Madeira-Porto Santo. Além disso, as hesitações deste Governo sobre o custo de telecomunicações revelam pouca visão para o futuro. A atração de investimento nas áreas da nova economia, que interessam à realidade regional, exigem infraestruturas capazes de reduzir custos. Na definição de prioridades, este tipo de investimento deverá ser contemplado urgentemente. Por outro lado, não podemos ter uma administração pública a duas velocidades. A Madeira tem de ter o seu próprio Simplex, mas também o seu programa de estímulos à função pública, dando a dignidade que ela precisa, de modo a contribuir para a competitividade da região e a produtividade das empresas. 3 eixos são decisivos nesta matéria: menos burocracia, mais empenho na fiscalização e aposta na meritocracia. Neste quadro de um novo pensamento sobre a economia, é preciso introduzir a devolução do subsídio de insularidade e estabelecer a criação de complementos sociais que possam contribuir para aumentar o rendimento disponível dos madeirenses, mas também para animar o mercado interno da Madeira. Mas há mais que tem que ser mudado. É necessária uma nova forma de encarar a política fiscal. Devemos evoluir em 2 campos distintos. Ao mesmo tempo que se determina o quadro estratégico para um aprofundamento da autonomia fiscal, num plano de negociação bem elaborado, encontrando os parceiros adequados, é indispensável utilizar as competências constitucionais da adequação do sistema fiscal, reduzindo já os impostos para as famílias e para as empresas. É preciso mudar a gestão do Centro Nacional de Negócios da Madeira, regionalizar a gestão da praça e catapultar os seus benefícios para toda a população, reforçando o contributo na diversificação da economia, uma matéria nunca experimentada com a devida inteligência económica. A atração de investimento direto estrangeiro deve seguir a estratégia do desenvolvimento da região, onde esse investimento consolida a diversificação económica com mais riqueza, mais emprego e mais receitas fiscais. No plano financeiro, sobretudo do financiamento da nossa economia, além do contributo do SIN, há 2 questões fundamentais: a gestão da dívida,
que exige um trabalho sério junto do Governo da República, de modo a encontrar um caminho mais adequado para todas as componentes da dívida, e repito, para todas as componentes da dívida e não apenas à que respeita à República. Um aval global para uma renegociação junto de um sindicato bancário é um caminho a refletir. É também urgente a discussão e criação de fundamentos estratégicos do novo quadro comunitário de apoios europeus para o período pós-2020. Este Governo está completamente adormecido nesta matéria e os desafios são imensos, até porque a região caiu para o objetivo de coesão e deve negociar o reforço dos seus apoios. Depois de 2 quadros em que os madeirenses perderam 1.500 milhões de euros, depois de 2 quadros em que os madeirenses perderam 1.500 milhões de euros por irresponsabilidades dos governantes da Madeira, é o momento de não falhar para reforçar o financiamento da região. Noutro plano, consideramos indispensável o estabelecimento de um novo e mais exigente quadro de investimento público, evitando os erros graves do passado e procurando consensos alargados que contribuam para o crescimento sustentável. Em termos das intervenções do plano social, há pelo menos 2 grandes prioridades que devem marcar um governo de um novo ciclo político. Em primeiro, recolocar o Sistema Regional de Saúde no patamar de excelência que uma região moderna ambiciona. Um fator decisivo para devolver confiança aos madeirenses, mas também para emprestar um ativo insubstituível ao turismo. Num governo com a marca socialista, é incontornável a implementação de uma política social própria capaz de responder aos madeirenses excluídos e menos favorecidos. Finalmente, duas últimas notas sobre este novo ciclo. Numa região em que o turismo ocupa um lugar tão central, o ordenamento do território e as problemáticas da economia de baixo carbono não podem deixar de continuar aos solavancos e com iniciativas absolutamente panfletárias. Por outro lado, e ligado com este, num tempo marcado por desastres naturais, a reforma do sistema da proteção civil exige uma ação urgente e concertada, avaliando meios e recursos. A educação e o desporto exigem uma palavra e uma reequação, até porque todos sabemos o quanto são decisivos no contributo para o nosso desenvolvimento. Não é apenas uma questão de financiamento, é também de obtenção de resultados e de condições dos agentes do setor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, não haverá nenhum pântano na Madeira com a queda do Governo, nem haverá vazio de poder. O que se equaciona verdadeiramente é a emergência de um novo ciclo económico que esta moção de censura dá eco, dando voz à vontade da maioria dos madeirenses. Está nas mãos deste Parlamento a decisão final. Dentro de minutos saberemos o seu verdito. Queria, por isso, apenas sublinhar algumas notas finais. Não fazemos apelo a votos. Apenas sublinhamos a importância em política da coerência dos deputados e dos partidos. Constatamos que nos últimos 2 anos, todos os partidos da oposição, sem exceção, foram reconhecendo, dia após dia, as fragilidades do Governo e a incapacidade de conduzir os destinos da Madeira num quadro de renovação, conforme prometido aos madeirenses. Foi também muito claro no seio da maioria parlamentar que suporta este Governo que se ouviram vozes que se distanciaram das opções e das políticas do seu próprio Governo. O clima e os momentos de tensão e instabilidade foram várias vezes registadas e as opiniões e artigos públicos e publicados são incontornáveis. Pode-se sempre sublinhar que eram apenas vozes de corredor ou de café, se preferirem, e que há falta de coragem para afirmar no Parlamento o que se sente na alma. Mas é desta convicção e desta garra que se fazem os homens, os políticos e os fazedores da história. Dos outros, sobra somente o calculismo e o oportunismo que não refletem a grandeza e a vontade do povo. Disso.